E a ameaça é amplificada por algo que os cientistas vêm notando há algumas décadas: uma redução de 20% na potência dos ventos solares. O vento solar é a emissão constante de partículas do Sol. Ele carrega o campo magnético da coroa solar espaço afora. Ele existe mesmo quando não há ejeção de massa coronal ou erupções solares. O vento solar vai muito além da órbita de Plutão. Na verdade, ele é uma bolha no espaço interestelar. É uma espécie de bolha protetora, porque o campo magnético nos protege das partículas carregadas que vêm de fora. Normalmente, os ventos solares se afastam do Sol em todas as direções à velocidade de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Carregando o campo magnético invisível do Sol, eles defendem o sistema solar de uma intrusão intergaláctica, a heliosfera. A heliosfera é a fronteira onde o vento solar encontra o espaço intergaláctico. É uma casca que cerca o Sol e o sistema solar e protege a Terra dos ventos intergalácticos. Recentemente, os cientistas descobriram que a heliosfera está encolhendo e ficando mais fraca. Foi registrada uma redução na pressão solar ao longo dos últimos 25 anos. Na verdade, a heliosfera, que é a área de atuação da pressão solar, encolheu um pouquinho. Uma heliosfera mais fraca aumenta a possibilidade de a Terra ficar exposta ao material cósmico intergaláctico nocivo. Quando o vento solar diminui, a própria heliosfera encolhe. Isso facilita a entrada de raios cósmicos no sistema solar. A quantidade de elétrons de alta energia, um aspecto pequeno, porém representativo dos raios cósmicos ao redor da Terra, já aumentou em 20%. Parece que os elétrons dos raios cósmicos aumentaram, o que já era esperado. Se os ventos solares caíram 20, 30% nos últimos 15 anos, a bolha deve ter diminuído e o aumento de raios cósmicos galácticos é natural. A boa notícia é que vivemos num planeta com uma atmosfera grossa e um campo magnético. Então, temos dois tipos de escudo nos protegendo. O Sol dita os rumos da Terra. Ele é a fonte de energia da Terra. Então, toda a energia liberada pelo Sol aquece a Terra. Isso afeta o clima e, numa escala de tempo maior, os padrões climáticos. Basicamente, o Sol é a fonte de energia. Ele é a bateria que alimenta todo o ambiente terrestre. As plantas aproveitam a energia do Sol através da fotossíntese, criando carboidratos. As pessoas e animais consomem estes carboidratos, convertendo-os em energia para viver. Até os combustíveis fósseis que movimentam nossas máquinas foram criados pelo Sol. Mas nosso uso crescente de combustíveis fósseis parece estar perturbando o equilíbrio entre o Sol e a Terra. Como inicialmente todo material vivo recebe sua energia do Sol, ele é a fonte original do combustível fóssil, seja de árvores ou de outras coisas que ficaram presas nas camadas rochosas, foram esmagadas e lentamente, ao longo de milhões de anos, transformadas nos hidrocarbonetos que são hoje, e nós só extraímos do subsolo. O combustível fóssil que queimamos hoje libera energia solar de milhões de anos atrás, desequilibrando a relação entre o nosso planeta e sua estrela mais próxima. Se queimarmos tudo, a nossa atmosfera vai ficar irreconhecível muito antes do esgotamento das reservas em si. Nós já vimos as consequências do excesso de energia solar no aumento das temperaturas globais. A liberação de toneladas de energia solar antiga, armazenada como combustível fóssil, amplificou o processo natural e necessário, conhecido como o efeito estufa. Muita gente acha que o efeito estufa é uma coisa ruim. Na verdade, não é. Ele mantém a Terra quente. Sem o efeito estufa, os oceanos da Terra ficariam congelados. O que é ruim é o efeito estufa exagerado. Se houver muito dióxido de carbono, vapor d'água e metano na atmosfera terrestre, esses gases vão capturar cada vez mais radiação solar, elevando a temperatura média da Terra e causando o aquecimento global.
Isso pode provocar o derretimento das calotas polares e um aumento no nível dos oceanos. Pode haver uma calamidade na Terra se isso acontecer rápido demais. Não apenas a atmosfera continuará retendo mais calor, como ela poderá começar a se degradar. O uso continuado de energia solar fossilizada permitirá a entrada de uma quantidade indesejável de radiação solar. Hoje, a camada de ozônio impede que a maior parte da radiação ultravioleta do Sol atinja a Terra, permitindo apenas a entrada de luz suficiente para a nossa sobrevivência. A interação da luz do Sol com a nossa pele produz vitamina D, que é uma vitamina muito importante. A vitamina D pode nos proteger de diversas doenças, incluindo a osteoporose, que afeta os ossos, e problemas cardíacos. Mas, nesse caso, também há um equilíbrio. O excesso de sol pode alterar nosso DNA, causando câncer de pele. A manutenção do equilíbrio entre o Sol e a Terra, que permite a existência da vida, exigirá um uso em menor escala da energia fóssil e em maior escala da energia que ele emite diariamente. Afinal, estima-se que o Sol gere 386 bilhões de megawatts. Ou seja, em 15 minutos, nossa estrela irradia tanta energia quanto toda a vida na Terra consome em um ano. Explorar esta fonte de energia é a meta dos cientistas há décadas. Em termos de tamanho, o satélite solar não terá precedentes. Uma estrutura de 90 a 105 quilômetros quadrados, coberta por células solares capazes de capturar a energia solar 24 horas por dia e enviá-la para a Terra. A NASA ainda não alcançou um objetivo nesta escala, mas seu trabalho com tecnologias solares no espaço gerou grandes avanços em Terra. As células solares são uma tecnologia que veio do espaço para a Terra. Quando a NASA trabalhou nos programas Apollo, Mercury e Gemini, precisava de usinas de energia no espaço. As células solares foram uma solução natural. Hoje é possível aproveitar a energia direta do Sol de duas formas. Por meio de usinas solares térmicas que convertem a energia do Sol em calor ao concentrá-la para girar turbinas, e de painéis solares, que usam uma tecnologia baseada em silício para converter a energia solar em eletricidade. Podemos também explorar o poder do Sol indiretamente através de turbinas eólicas. Estas tecnologias são constantemente aprimoradas, mas alguns dos avanços recentes mais interessantes vêm de um processo muito antigo, a fotossíntese. É muito empolgante quando passamos do mundo das células solares semicondutoras para as orgânicas. Procurando imitar a mãe natureza, cientistas vêm tentando gerar eletricidade a partir de algo encontrado em qualquer mercearia, o espinafre. Há moléculas orgânicas no espinafre e em todas as plantas verdes, mas as do espinafre são mais convenientes porque podemos extrair o peptídeo. Os cientistas então colocam este peptídeo numa espécie de sanduíche solar entre dois materiais condutores de eletricidade. Quando exposto à luz do Sol, ele faz os elétrons circularem, gerando uma corrente. Então, essas moléculas orgânicas podem se tornar pequenas células solares. Para manter o equilíbrio entre a Terra e nossa estrela mais próxima, devemos nos concentrar em descobrir como sustentar nosso estilo de vida com a energia que o Sol fornece. Afinal, a promessa da energia solar é de que, enquanto o Sol brilhar, seu poder pode ser nosso. Mas o que acontecerá quando este poder se tornar grande demais? Os elementos que compõem o Sol, a Terra e até a humanidade vêm todos do mesmo lugar, a poeira estelar. Os restos das estrelas que viveram há bilhões de anos. E da mesma forma que elas morreram, o Sol também morrerá. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai ficar muito mais poderoso, muito mais brilhante e muito maior. O Sol vai atingir um estágio em que vai ter queimado todo o seu hidrogênio. E quando isso acontecer, ele vai começar a consumir o próprio hélio. O Sol vai continuar se expandindo até atingir o estágio conhecido como gigante vermelha. Nesse processo, ele vai aumentar muito de tamanho e preencher boa parte do sistema solar. As órbitas dos próprios planetas também vão se expandir porque elas não são tão grandes. Durante esse estágio, algumas instabilidades, que eu chamo de arrotos cósmicos, farão com que a atmosfera externa do Sol seja gentilmente ejetada. As camadas exteriores da gigante vermelha vão continuar se afastando, num ritmo lento. As camadas interiores mais quentes do Sol vão ionizar essa nuvem de gás ao redor, fazendo com que ela brilhe. Então, o Sol vai ficar envolto por uma nuvem de gás brilhante. Ele vai formar o que chamamos de nebulosa planetária.
Elas têm formas lindas, algumas são perfeitamente redondas, mas algumas assumem formatos assimétricos em relação à estrela no interior. E vai sobrar apenas o núcleo contraído do Sol. E ele vai parar de produzir energia nova através de reações nucleares, porque as reações nucleares terão cessado. Então, ele vai continuar se contraindo e desaparecendo lentamente. É parecido com o processo que gera, por exemplo, as supernovas. Mas nosso Sol não é grande o bastante, ele não contém material suficiente para virar uma supernova. Então, seu estágio final vai ser um objeto que chamamos de anã branca. O Sol vai se transformar numa anã branca relativamente pequena. Ela será muito tranquila. É o que chamamos de estrela aposentada. Ela terá mais ou menos o tamanho da Terra e não vai diminuir. Vai ficar parada, nessa forma rochosa altamente compacta, para sempre, só liberando energia, ficando cada vez mais fria e fosca com o tempo, até finalmente desaparecer de vista. A morte do Sol terá efeitos catastróficos sobre o sistema solar. Se a grande expansão não engolir os planetas vizinhos, ela provavelmente mudará suas órbitas e os superaquecerá, incluindo a Terra. A superfície da Terra será totalmente carbonizada. A Terra provavelmente vai ser cozida de um jeito ou de outro. Imagine o Sol sendo 100 ou 200 vezes mais forte do que é hoje. Imagine como a Terra ficaria quente. Não seria nada agradável. Na verdade, a Terra pode ser cozida antes de o Sol morrer totalmente, porque o Sol vai ficar mais quente antes mesmo de se tornar uma gigante vermelha e ficar tão grande quanto a órbita da Terra. Ele vai gerar mais calor e a Terra vai ficar tão quente que a água vai ferver. Os oceanos vão evaporar e todas as formas de vida vão deixar de existir. Depois que o Sol encolher e virar uma anã branca, se tiver sobrado alguma coisa da Terra, em vez de aquecer, ela vai congelar. E não vai ser um lugar agradável para se viver. Mas isso é daqui a bilhões e bilhões de anos. Nós só temos foguetes e satélites do espaço há uns 50 anos. Estamos falando em bilhões de anos. E com certeza vamos conseguir viajar pelo sistema solar para, no mínimo, chegar a lugares onde a temperatura é igual à da Terra. E nessa época vamos ser capazes de ir a sistemas solares mais distantes. Então eu não passaria muito tempo me preocupando com o que vai acontecer com o Sol daqui a 5 bilhões de anos. O Sol nos deu a vida e um dia ele a tomará. Embora a Terra esteja destinada a morrer, ela e tudo que nela vive continuará de certa forma existindo. A poeira estelar que gerou todos os seus habitantes, um dia se tornará a poeira estelar que dará origem a uma nova geração de planetas, estrelas e vidas. Nós somos feitos de poeira estelar. O carbono em nossas células, o oxigênio que respiramos, o cálcio em nossos ossos, o ferro em nossos glóbulos vermelhos. Todos esses elementos foram criados no interior das estrelas, através de reações nucleares. E graças à explosão de algumas dessas estrelas, nossa existência se tornou possível. A conclusão de que nós viemos das estrelas foi uma das maiores descobertas que a ciência já fez. Versão brasileira Vox Mundi.